Trump não conseguiu segurar. Os arquivos Epstein, que se acumulam por mais de 20 anos, serão divulgados. Talvez com alguma censura, algum saneamento ou não, ainda não sabemos. E nem sabemos quando isso vai acontecer. Vamos lembrar que desde que começaram as ações da justiça contra Epstein, decidiu-se que nenhuma das vítimas seria colhido o depoimento delas e também não fizeram aquilo que os próprios americanos inventaram, que é tentar buscar o criminoso fazendo follow the money. Ninguém sabe como Epstein virou milionário, de onde veio esse dinheiro e o que que esse dinheiro alimentou durante todo o período de tráfico de crianças e de prostituição e de pedofilia, como a gente sabe. Eu tenho até medo de quando essas informações vierem a ser divulgadas, porque eu já estou suficientemente enojado com tudo que está acontecendo no mundo e isso seguramente vai piorar quando os arquivos vierem a público. Eu, por causa disso, eu então decidi pensar o que está por detrás disso, qual é o contexto em que tudo isso está acontecendo. Não é por acaso que o maior império, ou mais rico império, mais poderoso império da história da humanidade, é que vem apresentando isso envolvendo o seu dirigente máximo, o Trump. Não é por acaso. É porque nós estamos assistindo o declínio do Império Americano, o declínio da Europa, que já deixou de ser império há quase um século, e também estamos assistindo ao declínio dos seus principais vassalos, um deles no Oriente Médio. Diante disso tudo, significa que a gente vive uma circunstância que, na verdade, é sistêmica, é mundial. E eu decidi usar o nome crise civilizatória, porque é uma crise, quer dizer, um aguçamento da situação que pode ter um desfecho catastrófico ou não, se conseguir ser contida. Essa crise é sistêmica, significando que cada aspecto da crise afeta todos os demais aspectos. Eu dividi, estudando isso com a inteligência artificial, dividi o assunto em 6 esferas que interagem entre si. Veja este mapa mental que eu estou apresentando e vamos avaliar nessa ordem. Primeiro, vamos começar pela ecologia e pelos limites planetários. O que podemos definir é que a COP30, que está ocorrendo agora em Belém do Pará, pode ter um final decepcionante, muito aquém do que foi o resultado da Eco 92, feita também aqui no Brasil. E talvez a ausência dos Estados Unidos ajude a tornar esse resultado decepcionante. Outra questão é que a perda da diversidade não está sendo enfrentada, e nós, Brasil, somos possuidores da maior diversidade do planeta, seja no bioma da Amazônia, seja no bioma da Serra do Mar, para não falar dos demais. Também a poluição e a escassez de água potável não estão sendo tão defendidas, mas são aspectos dessa crise climática que afeta todo o mundo. Segundo fator é o da economia e do desenvolvimento sustentável, que tem sido tão propalado há mais de uma década. Em primeiro lugar, já está claro que há limites para o crescimento econômico, o mundo já chegou ao ápice da população que os recursos naturais são capazes de aguentar, e não dá para imaginar que nem mesmo as empresas poderão continuar crescendo indefinidamente. Em segundo lugar, a desigualdade cresce em todos os países que eu mencionei antes que estão em declínio, nos Estados Unidos, na Europa, nos principais vassalos dos Estados Unidos. E essa desigualdade cresce menor no BRICS. Eu acho simplesmente uma coisa obscena que a gente passe a ter um trilionário, uma pessoa que sozinha tem um patrimônio de US$ 1 trilhão. A perda de coesão social também está crescendo, na medida em que cresce a violência endógena dentro das sociedades,
por causa desse mundo polarizado entre os progressistas e os reacionários. Terceira esfera é da tecnologia da informação. A questão central aqui, para mim, é a manipulação de consciências, promovidas, sobretudo, pelas redes sociais, que têm apenas um punhado pequeno de donos, que são bilionários ou plutocratas, que fazem parte hoje do governo, dos Estados Unidos. Esta manipulação de consciências pode estar interagindo com todos os itens que eu já mencionei. O segundo aspecto, bom, ela também contém o capitalismo de vigilância, né? O Big Brother, do George Orwell. Também a revolução da inteligência artificial generativa me causa preocupação porque ela é extremamente elitista. E as pessoas que ainda não a usam por preconceito e poderão ser muito afetadas nessa elitização de todo o mundo do trabalho. Próximo fator é o político institucional. E aqui quero começar falando da crise de confiança que em todas as instituições, não só de Estado. Segundo lugar, a fragilização da governança e do direito internacional que estamos assistindo. E terceiro, a expansão do populismo, que vem corroendo as principais democracias ao redor do planeta. Por estas questões políticas institucionais, eu entendo que o assunto mais importante do século XXI está acontecendo agora, sob os nossos olhares, que é o genocídio em Gaza. E ele é emblemático porque ele também mostra as consequências de tudo que eu já mencionei. Próximo fator é a cultura, o sentido e o psiquismo. Em primeiro lugar, a ansiedade virou uma questão estrutural que afeta a saúde mental de todos ao redor do planeta. Segundo, há uma crise de propósito, com a perda de valores e também de referências. É típico de momentos de crise. E há também o esgotamento das grandes narrativas, da narrativa que falou do destino manifesto, do povo eleito e dessas outras coisas que a gente vinha ouvindo durante décadas e agora percebe que tudo não passa de narrativa, visando, na verdade, ocultar o imperialismo e o colonialismo. Por isso, vou falar da geopolítica e da ordem mundial. Em primeiro lugar, o mundo já é multipolar, mas essa multipolaridade ainda está instável. E enquanto ela permanecer instável, nós podemos ter guerras potencialmente catastróficas, porque de cunho nuclear. E já estamos assistindo a corrida armamentista ocorrendo na Europa e em vários outros países, né? Inclusive aqui na América Latina. Também notamos uma novidade, que são as guerras ocorrendo em rede e guerra por procuração. A guerra da Ucrânia é uma guerra por procuração. Que afeta a Gaza é uma guerra por procuração. No Sudão é uma guerra por procuração. E há uma enorme disputa por recursos naturais escassos, não apenas petróleo, mas as terras raras, que pode acabar promovendo ainda mais guerra e violência. A única coisa positiva que eu vejo em todo esse cenário sistêmico e que a COP30 está mostrando, é que o Brasil deixou de ser um país periférico que pouco interagia com as principais economias do mundo e ele caminha para se tornar um protagonista dentro dos BRICS, no posicionamento geopolítico e assim por diante. Mas para isso a nossa diplomacia tem que sair de cima do muro. Por fim, eu queria terminar dizendo um fato que nem sempre a civilização progride, podem ocorrer retrocessos. E nós podemos estar assistindo um retrocesso imenso, um retrocesso que pode ser de 200 anos, voltando, portanto, a um cenário industrial ou pré-industrial, ou podemos ter um retrocesso de 400 anos, quando, por exemplo, se fala no tecnofeudalismo.
Não é isso que eu desejo. E por isso, todos nós precisamos estar alerta, não só para as evidências de tudo que eu mencionei, como também para os possíveis efeitos disso na nossa vida.